Desde que nós nascemos, a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós iremos encerrar. Nós temos um ciclo na infância, na juventude, na vida adulta, e vai chegar um momento em que a nossa vela começa a apagar. Eu faz mais ou menos 10 anos que, por questões de perdas, próximas de mim, e por já ter algumas formações dentro da área de trabalhar com pacientes oncológicos, que me despertou o desejo num determinado momento da minha vida, não, agora é meu momento de eu ir trabalhar com a questão da finitude da vida. Eu tive essas perdas, todo esse processo de dor, de acolher minha tristeza, falei, não, agora chegou um momento em que eu quero trabalhar com pacientes. Foi dentro do meu contexto pessoal como era difícil lidar com a questão da morte. Era um tabu, era doído. Eu vivenciei o quanto a realidade de perder alguns entes e acompanhar pessoas muito próximas de mim. Eu não estava trabalhando com a morte. E o quanto nós estávamos focando a vida. Em nenhum momento nós ficamos assim, nossa, você está morrendo. Naturalmente nós começamos a focar e valorizar a vida que ainda estava para ser vivida. Nos últimos anos eu perdi 3 pessoas muito importantes na minha vida, que foram a minha mãe, um primo irmão muito querido que morreu jovem e o meu pai. Foi aí que eu fui entender que esse tabu da morte, o não falar sobre isso, causava muita dor e muito mais sofrimento do que a morte em si. Não, nós temos um preconceito muito grande. Eu noto que as pessoas que vêm até para mim querem perpetuar uma vida, É muito cultural nosso, nós não temos o hábito de falar da morte, de se preparar para ela. E tem coisas práticas que às vezes a gente tem que ter a consciência de que um dia nós vamos acabar. Isso é uma cultura, Desde que nós nascemos, nós estamos focando que um dia nós vamos chegar lá. Mas nos esquivamos de olhar, de pôr uma luz. Qual é a vida que eu estou construindo e um dia ela vai acabar. Na verdade, se a gente for olhar em diversas culturas, religiões, já milenares, falar sobre a morte, meditar sobre a nossa finitude, pensar sobre a possibilidade da nossa morte, é um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento. Tendo consciência da nossa finitude, a gente passa a valorizar isso aqui, passa a valorizar a vida que a gente tem, as escolhas que a gente está fazendo, as relações que a gente está cultivando ou não está cultivando, para que, quando chegar o fim, a gente esteja em paz. Eu sempre disse que eu nunca tinha medo de morrer, de parar e olhar, não, eu tenho medo de morrer sim. E o porquê que eu tenho medo de morrer? Por não conhecer o outro lado e por deixar as coisas que eu gosto, por deixar as pessoas que eu gosto. Então essa coisa assim de você se sentir sozinho, da solidão, etc e tal, porque a gente não entende muito bem o que é morrer, Então, a primeira caída de ficha foi tipo assim, não, realmente, eu tenho medo de morrer. Eu não sou tão forte, tão porreta assim, não. Oi, Bárbara. Olá, tudo bom? Vamos lá? Vamos sim, vamos trabalhar? Sim. Bem-vinda. Porque ainda hoje, um diagnóstico de câncer, a luz neon que aparece para as pessoas é assim, eu vou morrer. Então, no primeiro momento, essas pessoas chegam desamparadas, extremamente vulneráveis e com medo da morte. Então, o meu trabalho é acolher essa pessoa, fazer com que ela veja que ela está dando uma ênfase, um medo muito grande para algo que é a única certeza que a gente tem na vida. Na hora que eu li o diagnóstico é um susto, Porque, na verdade, acho que lá em casa só eu entendi quando eu li o diagnóstico escrito metástase. Então, assim,
É assustador, mas é que eu digo, eu não fico pensando no problema em si. Em 2015, eu tive a notícia que eu estava com câncer. Eu já fazia, na verdade, um controle, porque o primeiro nódulo que eu descobri, eu tinha 17 anos de idade. Então, desde os 17, eu fazia esse acompanhamento a cada 2 anos com um mastologista. Então, eu fui acostumada desde muito nova a fazer mamografia, fazer ultrassonografia a cada 2 anos. Em 2014, e no finalzinho, era novembro mais ou menos, ele falou assim, deu uma alteração no seu exame, eu vou precisar que você repita. Daí eu fiz o exame no comecinho de dezembro, passei por ele no começo de janeiro, daí tive que fazer uma biópsia e dia 20 de janeiro de 2015 eu tive a confirmação que eu estava com câncer. A primeira coisa foi tipo, porra, acabou, eu vou morrer, né? Eu tava sozinha. Meu marido me ligou e falou assim, tá tudo bem com você? Eu, não tá! Daí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, tô com câncer. Ele, como assim? Eu falei assim, não sei como assim. Eu não tava chorando nem nada, eu tava muito brava, tava muito puta. Por que eu vou ter que lidar com isso agora, né? De todas as coisas que a gente tem que lidar, mais essa, etc e tal. O primeiro foi em 2007, não tinha nenhum caso na família que manifestasse, né? Mas eu comecei a sentir a mama bastante dolorida, começou a vazar. Complicado na época porque o médico não deu muita atenção, né? Fiz ultrassom, alegou que era apenas um cisto, depois a gente pagou uma consulta com um médico particular, conseguimos fazer a biópsia e aí, em 3 meses a gente detectou o primeiro CA de mama. E daí depois o segundo em 2014, primeiro foi na mama esquerda, segundo na mama direita, depois uma recidiva em 2016 na mama esquerda, daí eu fiz mastectomia bilateral, com reconstrução imediata. E aí agora, em 2018, eu descobri uma meta nos linfonódulos do pescoço. Que a primeira vez que eu tive, eu namorava meu marido. Aí a gente casou, né? Desde a primeira descoberta, a gente casou. Depois, em 2012, veio a Rebeca, um belo de um susto, né? O melhor susto da minha vida, porque eu já estava com 38 anos, com um histórico já de químio, né? Todo mundo fala, fez químio, não vai conseguir mais ser mãe. A minha preocupação nunca foi essa. Eu pensava, eu preciso estar viva para mim tentar um dia ser mãe, então não adianta eu enlouquecer. A vida seguiu normal, né? Me casei, tive a Rebeca, com ela com 1 ano eu tive o segundo diagnóstico. Foi assustador, talvez a pior vez, porque eu tinha ela só com 1 ano, então você já pensa, como assim, né? Eu fui indicada aos cuidados paliativos, na verdade, eu já passava com a doutora Gabriela, que é a minha oncologista. E ela é especialista em cuidados paliativos. A quimioterapia, Angélica, esses 2 remédios que você está tomando, não tem tanto o efeito da queda de cabelo. Não tem. Por mais que a cisplatina pode ter levemente para cair tudo, não. Nem outro. É estranho, né? Porque todo mundo pergunta. Os cuidados paliativos é uma parte complementar e vital de um tratamento para todos os pacientes. A Organização Mundial de Saúde preconiza cuidados paliativos como um tratamento complementar para os pacientes, adultos e crianças, tá? Quem sempre pensa muito em adulto, né? Adulto e criança e seus familiares que estejam com uma doença ameaçadora da vida e para tentar melhorar o quadro do paciente de dor, o quadro físico, o quadro psicossocial e espiritual. E cuidados paliativos, ele fala sobre olhar para o paciente, como eu já falei, olhar para a pessoa. Algo que aconteceu na medicina, a evolução da medicina, que é maravilhosa, que tudo que a gente conquistou, mas o foco sempre foi a doença e o tratamento. Então a equipe médica está super focada e sabe tudo sobre isso. E de repente, no meio desse caminho, a gente se perdeu da pessoa. Então cuidados paliativos vem para integrar tudo isso, que é a pessoa que é o centro disso. Então, ou seja, é um olhar centrado no paciente e também nos familiares. Que paliativo, ele vem de uma palavra chamada pallium, e pallium era um manto que os cavaleiros medievais usavam para se proteger. Então, quando a gente chama cuidado paliativo, é um cuidado de proteção, não um cuidado de improvisado. Na Europa medieval surgiu um modelo de local que se chamava hospedaria, que é o hóspice, que é um lugar que a pessoa às vezes parava para comer, ficar alguns dias. Quem ficava muito doente às vezes ficava lá e acabava falecendo.
Na década de 60 do século passado, surgiu uma médica na Inglaterra chamada Cicely Saunders. Ela começou como assistente social, aí ela viu que os pacientes tinham uma dificuldade em lidar não só com a doença, com todo o impacto da doença. Depois, ao longo da história dela, ela se formou em enfermagem, por fim, médica, para complementar e ter um poder de ação maior. E a Cicely Saunders, ela recuperou esse modelo do hospice para criar um local na Inglaterra, em Londres, especificamente para cuidar de pessoas que estavam com uma doença em fase avançada. Então, essencialmente, um hospice é um local de cuidados para que esse desenlace que acontece com todos nós seja cuidado da melhor forma possível. Eles chegam aqui através das operadoras, as quais nós somos credenciados, e são pacientes selecionados com esse perfil, um perfil de diagnóstico de uma doença incurável. O cuidado paliativo, ele tem que ser considerado uma abordagem multiprofissional. Essa abordagem, ela se dá na tentativa de contemplar o paciente na sua multidimensionalidade. O ser humano é muito mais do que um ser biológico. Ele é um ser biográfico, ele é um ser social, ele é um ser espiritual. Então você pode imaginar o tanto de esforço que tem que haver no sentido de acolher esse ser humano. Então, tudo que nós fazemos é em equipe multiprofissional. O que isso significa? Que não é só a linha de frente que cuida do paciente, mas todos os profissionais. Então, como enfermeira, eu tenho uma rotina um pouco diferenciada, porque eu faço todo o acompanhamento também dos casos clínicos. Então, o paciente que chega para nós, é muito importante eu conhecer a história dele, a biografia, a patologia, para eu poder elaborar um plano terapêutico junto com os demais membros da equipe multiprofissional. O principal foco da enfermagem é o cuidado. O cuidado ao paciente. Então ele tem que ser visto como um ser humano. Ele tem que ser cuidado, higienizado, confortável. Ele tem que estar confortável, limpo, bem cuidado no leito, bem posicionado na cama, sem dor, sem desconforto. É isso. O principal é o cuidado. E o cuidado bem prestado permite com que o paciente fique tranquilo. A gente está falando de pacientes graves, mas tudo bem. Só que ele estando bem cuidado, ele vai ficar estável. Aqui funciona mais ou menos como, não diria uma casa, mas é o mais próximo que se conseguiria chegar. Então tem um bom convívio com a parte de enfermagem, todos sempre sorridentes. Quando não estão, entram aqui, eu não deixo ficar sério muito tempo. Eu logo já vou tirando uns sapos e vou gozando e vou quebrando o gelo. Mas eu acho muito bom o tratamento, acho que a parte de enfermagem, a parte de clínica, fisioterapia, de um modo geral, é muito legal. Lógico, a gente está dentro de um hospital e algumas coisas a gente não consegue deixar com que seja a casa dele, né? Lógico que a gente gostaria de fazer isso, mas a gente tenta o máximo possível que esse cantinho se adapte, né, a ele, para ele conseguir fazer as atividades que são importantes para eles. A gente vai conhecendo as pessoas, assim como a Dona Alice. Gosta muito de futebol, ela gosta muito de jogo, é competitiva e tem uma cuidadora que é super parceira e vai jogar sempre dominó, baralho. Isso no dia a dia dela vai fazendo sentido, né? Que são coisas que ela gosta. Então, música também é uma coisa que ela gosta muito. Tem paciente que não gosta de música. Marina, morena, você se pintou. Marina, mas faça um favor. É isso aí. Não, ela tem uma hidrocefalia e decorrente dessa hidrocefalia também um Alzheimer, né? Aqui a gente tem o suporte dos cuidados mesmo que ela precisa, porque ela está na cadeira de roda, então tem uma dificuldade motora e de sustentação. Além de tudo, a pessoa tem que ser forte, né? E tem alguém para fazer tudo porque ela não lembra, né? Eu acho que no começo do diagnóstico da doença, a pessoa pensa, mas você já perguntou isso. Aí você pensa que quando você fala que você já perguntou, que vai chegar uma hora que a pessoa vai se lembrar, mas não vai lembrar. Então a gente já superou essa fase. E fica
com você lá no quarto? Quem fica comigo lá no quarto, na enfermeira, Chama a sua querida. não me lembro, Anira. Anira. A ideia de você poder acolher um paciente nessa magnitude, nessa dimensão de sofrimento, ela exige muito estudo, muito conhecimento, exige uma intercomunicação entre a equipe fundamental e para passar para o paciente que ele está sendo acompanhado, que de fato ele não está sozinho nessa jornada. Vida já começa a brincar. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Esse atendimento, ele é voltado não só para o paciente, mas para a família e uma atenção especial também para a equipe. Então, esse acolhimento, as intervenções que são feitas, a identificação da dinâmica, de tudo aquilo que está acontecendo, de todas as transformações que aquela pessoa está vivenciando junto com a família, o psicólogo é que vai estar próximo dessa realidade, né? Então, vem o adoecimento e muita coisa muda na vida de todo mundo. Então, o psicólogo consegue fazer essas intervenções, trabalhar isso com a equipe, para que todos consigam ações em comum em benefício do paciente, né? Porque ele é o protagonista da própria história, do começo ao fim. Eu acabo auxiliando desde a admissão ao transcorrer da internação, nessa interlocução entre família, equipe, alguma dificuldade, agendamento de reuniões. A gente participa dessas discussões, né? Muitas vezes o serviço social em outras instituições é confundido apenas como um interlocutor para questões superficiais. No decorrer da internação, eu falo que uma bandeira que eu defendo muito e que acho que é uma principal ferramenta do profissional é o acolhimento, né? Eu acho que o acolhimento ele perpassa todas as fases da internação do paciente, da chegada, do decorrer da internação ou seja, na finitude ou para uma alta hospitalar. Então esse acolhimento pode ser dado às vezes num café, quando você percebe que é um filho que está mais afastado, mais frágil, e dali você faz uma coleta de dados sociais, né? Sem ser num ambiente tão rígido. Como que a gente pode propiciar esse bem-estar? E quando sai por exemplo, do cuidado do paciente, a gente tem os familiares. Então esse cuidado em espiritualidade, o cuidado social, esse cuidado holístico da visão do ser humano, no atendimento humanista, né? Precisa levar em consideração o entorno dele, os familiares, que muitas vezes, por exemplo, ele pode estar confortável com todos os confortos biológicos que a medicina pode proporcionar, né? Sociais, espirituais, o paciente, ok? Mas quem está sofrendo pode ser os familiares. Eu me recuso a esse atendimento dos familiares? Não, eles estão sofrendo. Eu cuidei da minha mãe aqui e lembro quando ela estava aí, a aflição de todo mundo, porque toda despedida é grande, ela cochichou no meu ouvido uma frase assim, porque tirava sangue, aquela correria que às vezes dá. Ela falou, vocês vão me matar quantas vezes para eu morrer? Ela cochichou no meu ouvido. E aquilo me trouxe um momento que eu congelei. Porque eu estava agindo como filho, não como médico, enfim. Ter a coragem de ir mergulhando no medo, nas expectativas. E dela vai vendo, o meu medo é abandonar meus filhos, coisas inacabadas. E você vai auxiliando, caminhando do lado dela, não focar na perda, mas sim pôr uma luz naquilo que é a vida dela. O que foi a vida dela, qual é o legado que ela está deixando. É que eu fui muito feliz. Que eu vivi a vida intensamente feliz. Que eu em nenhum momento assim, me emociono por ser ela, né? Mas que eu vivi intensamente. É isso que eu quero passar para ela. Que ela seja uma mulher forte, que a vida pode trazer, né, doença, qualquer problema para qualquer um, mas que ela não desista. E eu quero que as pessoas lembrem do meu sorriso, não das minhas lágrimas, do meu sorriso, da minha alegria de viver. E isso eu passo muito para as pessoas, que eu amo viver.
Em 1999, eu fui furar uma onda na beira da praia e ela estourou sobre o meu corpo. Eu caí com ele em cima do pescoço e da cabeça. E fraturei a quarta e a quinta vértebra cervical. Olha, eu sou um cara muito objetivo. Então, o que estava feito, feito estava. Não tinha muito o que fazer. Não curti muito luto, nada disso. Tem gente que quer se matar. Não, eu levei bem numa boa. Avaliei uma vida com muitas limitações, né? Mas avaliei uma vida boa. Mesmo porque quando ela não estiver mais legal, me dê meu boneco, eu vou passar em outra parada. Não vou ficar aqui não, ligado nessas máquinas, nessas coisas. Tô fora. Enquanto eu não for enquanto eu não raciocinar, enquanto eu não pensar e tiver as minhas vontades e tal, aí depois perdeu a graça. Quando perder a graça, dá licença, eu quero partir para outra. Como que você faz para uma pessoa, por exemplo, ter essa aceitação da morte? Você fala assim, você tem medo da morte? Tenho. Você gostaria de viver bastante com saúde? Sim. Até que idade? Até uns 100 anos, tá bom, né? Tá bom. Mas você gostaria de viver 600 anos? 600 anos, monge? Não, tá louco, eu quero ir embora. Então ele passa a aceitar a morte, né? O cuidado paliativo não é diminuir a vida de ninguém e, ao mesmo tempo, não tentar aumentar a qualquer custo. Que esse qualquer custo não é custo financeiro, que também envolve, é custo de sentimento, de sofrimento. E a maioria das pessoas não perguntam para o doente o que ele quer. Porque esse processo de cuidado paliativo foi para mim, eu tenho esse direito de dizer que não, que tá doendo. Eu tenho esse direito de dizer, porra, eu não quero esse negócio para mim. Para mim, eu acho que se resume em qualidade de vida, né? Independente do grau da doença, como o meu, graças a Deus, está tendo uma resposta muito boa, apesar de ainda estar em tratamento com a químio, que ainda judia, me propicia qualidade de vida. Eu vivo normalmente, consigo viver como uma pessoa normal que não tem um diagnóstico de câncer ou de uma meta. O paliativo, ele não nega o lado ruim. A gente dá suporte para que a pessoa tenha momentos bons também e saiba lidar com seus momentos ruins. Morrer não é algo que ninguém deseja de maneira positiva, mas quando vai acontecer, a gente tem que trabalhar para aliviar o sofrimento que essa pessoa, a família está passando, e que esse momento da vida da pessoa que fique de lembrança, se reforce emoções positivas, que a perda não seja um luto prolongado, que a perda seja uma maneira de refletir sobre a vida dessa pessoa. É para honrar essa vida que a gente tem, porque ela vai acabar. Então não no sentido deprimente, depressivo, no sentido de vamos aproveitar, vamos usar esse tempo. A gente hoje é uma cultura que a gente vive muito quando eu me aposentar, quando os meus filhos, quando a gente vai jogando todos os sonhos e desejos numa garantia que a gente vai ter esse tempo lá para frente. E quem disse que a gente tem essa garantia? A gente não tem. Quem tem a certeza se o nosso coração vai dar a próxima batida? Percebe? Então assim, você está preparado? Prepare-se, né? Aceite. A gente não sabe. A morte é certa, mas o momento é incerto, né? O que eu preciso fazer para ser feliz agora? O que acontece antes do último suspiro é viver. Cada dia vale. Mesmo no fim, ainda é sobre como viver a melhor experiência possível como humano e impermanente. Eu jurei tentar até o sol nascer. Eu jurei viver sem perder o tempo. Eu jurei tentar até o sol nascer. Eu jurei viver sem perder o tempo. Olha pro espelho
somos iguais por dentro, meros normais, inseguros de afetos, tão errados e tão certos. Olha pro espelho, somos iguais.